Salve, primeira séries, tudo bom? Hoje nós estudaremos a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas é uma obra de poesia épica do escritor português Luís Vaz de Camões, considerada a epopeia portuguesa por excelência. Provavelmente concluída em 1556, foi publicada pela primeira vez em 1572, no período literário do Renascimento, 3 anos após o regresso do autor do Oriente. A obra é composta de 10 cantos, 1.102 estrofes, 8.816 versos, que são oitavas decassílabas, sujeitas ao esquema rímico fixo AB, 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 CC, oitava rima camoniana. A ação central é a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, à volta da qual se vão descrevendo outros episódios de história de produção glorificando o povo português. A estrutura externa refere-se à análise formal do poema, número de estrofes, número de versos por estrofe, número de sílabas métricas, tipos de rimas, ritmo, figura de estilo, etc. Assim, Os Lusíadas é constituído por 10 partes, chamadas de cantos na lírica. Cada canto tem um número variável de estrofes, em média 110. As instâncias são oitavas, tendo, portanto, 8 versos. A rima é cruzada nos 6 primeiros versos e emparelhada nos 2 últimos, AB, 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 CC. Ver na citação ao lado, que eu vou mostrar. Cada verso é constituído por 10 sílabas métricas, decassilábico, na sua maioria heróicas, acentuadas nas sextas e 10ª sílabas. Sendo Os Lusíadas um texto renascentista, não poderia deixar de seguir a estética grega, que dava particular importância ao número de ouro. Assim, o clímax da narrativa, a chegada no ponto que divide a obra na proporção áurea. Lá, a gente vai observar lá no início do canto 7º. A estrutura interna relaciona-se com o conteúdo do texto. Esta obra mostra ser uma epopeia clássica ao dividir-se em 4 partes. Proposição, que vai ser a introdução, a apresentação do assunto e dos heróis. Temos na estrofe 1 a 3 do canto 1, primeiro. A invocação, o poeta invoca as ninfas do Tejo e pede-lhes a inspiração para escrever. Estrofes 4 e 5 do canto 1º. Dedicatória, o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião, nas estrofes 6 a 18 do canto 1º. Narração, a narrativa da viagem, em médias res, partindo do meio da ação para voltar atrás no tempo e explicar o que aconteceu até o momento na viagem de Vasco da Gama e na história de Portugal, e depois prosseguir na linha temporal. Por fim, há um epílogo a concluir a obra, estrofes 145 a 156 no canto 10º. Os planos temáticos das obras são: plano da viagem, onde se trata da viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia de Vasco da Gama e dos seus marinheiros. Plano da história de Portugal, são relatados episódios da história dos portugueses. Plano da mitologia, são descritas as influências e as intervenções dos deuses da mitologia greco-romana na ação dos heróis. O plano das considerações do poeta, Camões confere-se a si mesmo enquanto poeta admirador do povo e dos heróis portugueses. Ao longo da narração, deparam-se nos vários tipos de episódios: bélicos, mitológicos, históricos, simbólicos, líricos e naturalistas. Impressão.
A obra foi impressa pela primeira vez em 1572, em Lisboa, tendo sido realizadas 34 obras, que se encontram espalhadas por 3 continentes. O parecer do Santo Ofício. O poema épico mais genuíno é o canto da construção de uma nação com a ajuda de Deus e dos deuses. Os Lusíadas, como já a Eneida, é uma epopeia moderna, em que o maravilhoso não passa de um artifício necessário, mas só literário. A fé única no Deus cristão é defendida por toda a obra. Não se pode pensar em heresia, porque não havia sentido. Em tempos de Contra-Reforma, acreditar nos deuses do panteão greco-romano, e a prova é a não censura dos inquisitores. No entanto, críticos defendem que esta fala de Tétis foi introduzida a pedido dos censores e que várias outras oitavas foram alteradas ou mesmo cortadas para que o poema pudesse ser publicado. Todavia, a presença destes deuses ocupa um lugar de muito relevo no poema. São as 2 intrigas que ligam os episódios dispersos da epopeia e as suas intervenções que emprestam lógica a acontecimentos inesperados da viagem, relatados na narrativa. Como o herói. Como o título indica, o herói desta epopeia é coletivo. Os Lusíadas, ou os filhos de Luso, os portugueses, nas estrofes iniciais do discurso de Júpiter, no Concílio dos Deuses Olímpicos, que abre a parte narrativa, surge a orientação laudatória do autor. O rei dos deuses afirma que desde Viriato e Sertório o destino fado dos valentes portugueses, forte gente de Luso, é realizar feitos tão gloriosos que façam esquecer os dos impérios anteriores, assírios, persas, gregos e romanos. O desenrolar de sua história atesta-o, pois, além de ser marcada pelas sucessivas e vitoriosas lutas contra mouros e castelhanos, mostra como um país tão pequeno descobre novos mundos e impõe a sua lei no concerto das nações. No final do poema, surge o episódio da Ilha dos Amores, recompensa ficcional da gloriosa caminhada portuguesa através dos tempos, e é confirmado o receio de Baco de suas façanhas, de conquistas serem ultrapassadas pelas dos portugueses. Camões dedicou sua obra-prima ao rei Dom Sebastião de Portugal. Os feitos inéditos dos descobrimentos portugueses e a chegada ao novo reino que tanto sublimaram no Oriente foram, sem dúvida, os estímulos determinantes para a tarefa, desde a muito ambicionada de redigir o épico português. Havia um ambiente de orgulho e ousadia do novo português. Navegadores e capitães eram heróis recentes da pequena nação, homens capazes de extraordinárias façanhas, como Castro Forte, o vice-rei Dom João de Castro, falecido poucos anos antes de o poeta aportar na Índia. A cruzada contra o Mouro. O poema pode ser lido numa perspectiva que já era antiga, mas aqui fatos recentes haviam dado acrescida atualidade à da cruzada contra o Mouro. As lutas no Oriente seriam a continuação que já se haviam travado em Portugal e no norte da África, dominando ou abatendo o poder do Islã. O próprio movimento dos descobrimentos surgiu numa lógica de combater ao poderoso Império Otomano que ameaçava a Europa cristã, incapaz de vencer o inimigo em guerra aberta. Os objetivos passavam por fazer uma concorrência comercial aos muçulmanos e, ao mesmo tempo, ganhando proveitos e debilitando a economia dos rivais. Mas também se ambicionava encontrar aliados dos europeus nas novas terras, que poderiam ser eles mesmos cristãos ou passíveis de conversão.
Os narradores e os seus discursos. Cada um dos tipos de discurso neste poema evidencia particularidades estilísticas concretas. Dependendo do assunto que tratam, o estilo pode ser heróico e exaltado, empolgante, lamentoso e melancólico, humorístico, admirador. Os Lusíadas é uma obra narrativa, mas os seus narradores são quase sempre oradores que fazem recursos grandiloquentes. O narrador principal, Camões, que abre em grande estilo e retoma a palavra em várias ocasiões. Vasco da Gama, reconhecido como Facundo Capitão, eloquente. Júpiter, que também toma a palavra em diversas ocasiões. Paulo da Gama, o velho Restelo. Tétis, a sirena, que profetiza ao som da música. Os narradores e seus discursos. De assinalar excelentes descrições, como as dos palácios de Noturno e de Samorim, de Calecut, da Ilha dos Amores, a do jantar no Palácio de Tétis e a do traje do Gama, entre outras. Por vezes, essas descrições são feitas ao modo de uma passagem de slides. As coisas descritas estão ali e há alguém que as mostre. Por exemplo, o começo geográfico do discurso de Vasco da Gama ao rei Melinde, certas esculturas dos palácios de Netúnio e do Samorim, o discurso de Paulo da Gama ao Catual, a máquina do mundo. Narradores e seus discursos. São muitas ocasiões em que o poeta assume um tom de lamento. A última estrofe do canto 1 parte do discurso do velho de Restelo, início e final do canto 7. E partes da profecia da sereia fazem lembrar outros lamentos da lírica. A fé e os apelos a Deus têm uma presença forte na obra. Então, vamos para a descrição da narrativa, do canto 1. Depois da proposição, da evocação e da dedicatória, a ação começa em médias res com a frota de Vasco da Gama, já no Oceano Índico, mas antes de chegar à Índia, estrofe 19. O Concílio dos Deuses. Neste momento, é convocado o Concílio dos Deuses para decidir se os portugueses devem ou não conseguir alcançar o seu destino. Júpiter afirma que sim, porque isso lhes está predestinado. Baco discorda, porque se isso for permitido, as suas próprias conquistas no Oriente serão esquecidas, ultrapassadas por este povo. Mas Vênus vê os portugueses como herdeiros dos seus amados romanos e sabe que será celebrada por eles. Segue-se um tumulto, com os restantes olímpicos a tomar partido de Baco ou Vênus, até que o poderoso Marte se impõe. Assustando Apolo numa parte, o amante de Vênus é admirador dos feitos guerreiros dos portugueses. Lembra que não só já é merecido que consigam realizar sua façanha, como Júpiter já tinha decidido conceder esse favor e não deveria voltar atrás da palavra. Os reis dos deuses concordam e encerram o concílio. A ilha de Moçambique e o piloto Mouro. A ação volta então à frota lusa, que chega à ilha de Moçambique. São acolhidos os muçulmanos que, intimados pelo poderio bélico das naus, lhes prometem mantimentos e um piloto que os leve à Índia. Mas as suas verdadeiras intenções são a destruição dos portugueses. A inspiração do soberano Mouro vem de Baco, que tomara a forma mortal de um dos seus conselheiros. A primeira estratégia é atacar os marinheiros que forem à terra abastecerem-se de água. Mas estes cuidadosos vão armados e desbaratam as forças inimigas, prosseguindo depois com o bombardeamento da cidade. O regedor
rende-se e oferece então um piloto que os conduza para terras inimigas, a segunda estratégia do Deus do vinho. Canto 2. A cilada em Mombasa. O rei de Mombasa, um mensageiro com promessas de bom acolhimento, e pede que a armada entre no porto da cidade, mas com a intenção de armar uma emboscada. Vasco da Gama envia primeiro 2 degredados à cidade para passarem a noite e avaliarem a situação. Enganados pelos mouros e por Baco, estes aconselham a entrada em Mombasa, mas Vênus interfere mais uma vez e, com a ajuda das Nereidas, impede a entrada dos navios portugueses. A chegada a Melinde. Depois de interrogarem prisioneiros feitos em Mombasa, é confirmada a boa notícia do reino de Melinde. A frota dirige-se para lá e é bem recebida. Apesar de naturalmente romanceado, este episódio é um documentário da descoberta de novas terras e novos povos, de uma grande riqueza descritiva. Por ele se consegue ver Melinde e os melindanos. Como se apresentou a esquadra portuguesa, a recepção que teve, como foram as reações de uns e de outros, e como foi feito o contato diplomático. Canto 3. Após uma invocação do poeta a Calíope, Vasco da Gama começa a explicar a geografia da Europa e a situação de Portugal no continente. Inicia então a narrativa da história de Portugal. De Luso a Viriato, passa para o rei Dom Afonso VI de Leão e Castela, Dona Teresa e o conde Dom Henrique. Segue-se a luta de Dom Afonso Henriques pela formação da nacionalidade e a enumeração dos feitos guerreiros do primeiro rei de Portugal contra castelhanos, leonenses e mouros. Canto 4. Vasco da Gama prossegue a narrativa da história de Portugal. Fala agora da segunda dinastia, desde a Revolução de 1383 a 85, até o momento do reinado de Dom Manuel I, em que a sua armada parte para a Índia. Canto 5. Vasco da Gama conta agora como foi a viagem da armada, de Lisboa a Melinde. É a narrativa da grande aventura marítima, em que os marinheiros observaram, maravilhados ou inquietos, a costa da África. O Cruzeiro do Sul, nos céus desconhecidos do Novo Hemisfério, o fogo de Santelmo e a tromba marítima. E enfrentaram perigos e obstáculos enormes, como a hostilidade dos nativos no episódio de Fernão Veloso, a fúria de um monstro no episódio de Gigante Adamastor, a doença e a morte provocadas pelo escorbuto. Canto 6. Fim da narrativa de Vasco da Gama e os festejos dos melindanos. A armada sai, guiada por um piloto que deverá guiá-la até Calicut. Baco, vendo que os portugueses estão prestes a chegar à Índia, resolve pedir ajuda a Netuno, que convoca um concílio dos deuses marinhos. A decisão destes é oposta às dos olímpicos, e assim ordenam a Elo que solte os ventos para fazer afundar a frota. Canto 7. Esse canto inicia com a comparação dos feitos dos portugueses contra os muçulmanos, expandindo o cristianismo e fazendo a guerra santa, com os conflitos internos da Europa. Segundo o ponto de vista de Camões, os reis e os nobres das outras nações europeias perdem-se em guerras intestinas, inglórias injustas. Os alemães, franceses e ingleses renegaram a verdadeira fé e enfraquecem o poder cristão. Os italianos são corruptos, lutando uns contra os outros com o único objetivo do ganho pessoal. Pelo contrário, só os portugueses, com as mais nobres intenções, lutam contra os mouros e turcos. Canto 8. O Samorim, entretanto, manda examinar os angúrios que, segundo o poeta,
por serem pagãos, são facilmente enganados pela sua fé errada. O demônio engana-o, dando a previsão de que os portugueses virão a subjugar toda a Índia. Canto 9. O Catual ainda tenta demorar os portugueses, proibindo o comércio com os feitores das naus para dar tempo que chegue uma armada muçulmana do Mar Vermelho. Mas Monsade, convertido agora ao cristianismo, consegue informar ao capitão português dos planos dos inimigos, vender a mercadoria e obter especiarias. Canto 10. Depois de saciados os primeiros apetites, os marinheiros chegam ao palácio de Tétis, onde lhes é servido um fardo banquete. Acabado o banquete, Tétis convida o Gama para o espetáculo da máquina do mundo, o espetáculo único das esferas celestes de Ptolomeu. Depois disso, os portugueses embarcam novamente e chegam sem mais problemas a Lisboa, onde recebem as glórias que lhes são devidas. E o epílogo. A epopeia termina com um epílogo, nas estrofes 145 a 156, em que o poeta lamenta mais uma vez as injustiças que o reino lhe terá cometido. Reforça a dedicatória da obra ao jovem rei Dom Sebastião e aproveita como homem experiente da vida e dos conhecimentos para lhe dar alguns conselhos: que se aconselhe com os melhores, governe com justiça, premeie apenas e sempre que merece, lute com bravura e inteligência para expandir Portugal e a fé cristã. Deste modo, tal como Aquiles foi cantado por Homero, Camões cantará o seu rei.